Estava torta aqui para poder ajeitar. Bora então recomeçar. O ao vivo é bom por isso, que a gente pode fazer e refazer na hora certa. Vamos falar um pouco então sobre a importância de ter uma consulta com o optometrista, Marcelo. A importância de ter uma consulta com o optometrista, sendo o optometrista o profissional responsável pela avaliação primária da visão. Quando você faz uma consulta com o optometrista, você não busca só uma compensação óptica, ou seja, um óculos ou uma lente de contato. Você faz toda uma avaliação do sistema óptico e pode identificar de forma precoce ou antes qualquer tipo de patologia no sistema óptico ou patologia sistêmica. Então, assim como todo check-up na área, com a grande maioria dos check-ups na área de saúde, deve ser feito anualmente a consulta com optometristas. Nesses casos, vai ter hipóteses diagnósticas de catarata, glaucoma, alguns casos relacionados ao sistema endócrino, a gente encaminha para o endocrinologista. Então, na consulta com o optometrista, você faz uma avaliação de saúde, uma avaliação com um profissional de saúde completa. Por isso, é muito importante que seja realizada anualmente. E como é que funciona, Marcelo? Eu tenho qualquer problema, eu acho que tenho um problema na visão, eu posso procurar diretamente o optometrista ou precisa de algum encaminhamento, ou eu preciso ter uma indicação de alguém? Como é que funciona na prática essa procura pelo optometrista? Na prática, as pessoas começam a se preocupar com a consulta do exame de vista quando tem algumas queixas. Né? Muita gente, as queixas são as cefaleias, as dores de cabeça, dificuldade para enxergar de perto, de longe, desconforto com claridade. E devem, sim, procurar direto o optometrista. Como eu já disse antes, o optometrista deve ser o primeiro profissional a ser consultado quando se tem alguma suspeita de alteração visual. A gente te aconselha que procure um consultório de optometrista, verifique se ele é credenciado, se possível ligue para a Condoba e procure o seu consultório de uma maneira, um profissional que você confie ou que alguém indique, ou alguém já tenha passado, e essa consulta deve ser feita possivelmente com o optometrista. E para fazer, eu estou sentindo que meus olhos estão cansados, ou eu tento ler algo e não consigo enxergar o suficiente. Esse também é o caminho para poder enxergar melhor? Seria também esses pontos, que tem alguns sintomas que são mais visíveis e outros não, para quem tem problema de visão. É tanto que em uma das conversas que nós tivemos, não lembro se com Joanês ou Jaziel, as pessoas sequer sabem que enxergam mal. Então, precisa também dessa orientação. A gente deve sempre avaliar os sinais e os sintomas. Né? Os sintomas as pessoas começam a queixar, né? Algumas não sabem que não enxergam bem, existem alguns casos de pacientes que chegam no consultório e tem casos de ambliopia, por exemplo, que tem visão unilateral e as pessoas nem sequer sabem disso, aí fica mais difícil. Mas em alguns casos a gente tem sinais de olho vermelho, né, que são as irritações, aquelas casquinhas no olho, são várias as situações que levam até o optometrista. E respondendo a sua pergunta anterior, não precisa de requisição, pode se dirigir diretamente a um consultório de um optometrista para fazer a consulta. E lá, se for necessário, o encaminhamento ele vai encaminhar para outros profissionais e aí, se necessário, fazer a requisição que o paciente precisa. Mas é muito importante ficar atento aos sinais e sintomas. Quando a gente não tem sintomas, deve-se consulta com o optometrista no seu check-up de saúde anual, mesmo que não tenha sintomas. Certo. E com relação à falta de visão, a gente tem algumas dúvidas que acontecem, Marcelo, mas eu já uso óculos, mas eu fiz a consulta e o óculos continua sendo limitada a minha visão. Relação na hora lá da gente fazer a consulta, aquela velha perguntinha, esse ou esse? E as pessoas acabam que atrapalham, é bem complicado esse ou esse, nessa hora dá um nervoso de você dizer a lente errada.
Quando acontece, o que fazer? Ah, meu óculos não está legal, eu tenho que botar de um jeito, botar de outro. Tem que voltar, tem que falar, tem que questionar isso também? Tem que voltar. Toda vez que você faz uma consulta com qualquer profissional de saúde, e com o optometrista não é diferente, e você não se sente confortável com o resultado da consulta, nesse caso os óculos, você deve voltar. Às vezes pode ser corrigido, pode ser resolvida essa situação por um simples ajuste na armação ou coisa desse tipo, mas você deve voltar. Sobre a dúvida do melhor, pior, essa ou essa, quando a gente está fazendo o exame, existe uma avaliação subjetiva e uma avaliação objetiva. Então, o optometrista depende muito da resposta do paciente, mas ele também tem a capacidade de ajudar a definir qual é o melhor. Tá? Então, em alguns casos, de acordo com patologias, patologia não, de acordo com a metropia específica, isso pode ser um pouco mais dos outros. Mas é só conversar bem com o seu optometrista, ter paciência que vai dar tudo certo. É verdade, tem que ter. Se não tiver confiança, já começa errado, né, doutor Marcelo? Você vai para uma pessoa, você tem que ter confiança nela para poder dizer o que você está sentindo, o que você tem e o que falta. E às vezes a pessoa nem sabe dizer. Ah, eu não enxergo assim. Mas como assim você não enxerga? Não enxerga de perto, não enxerga de longe? A pessoa também tem que ter essas orientações para poder o especialista ter pelo menos a noção de como começar o tratamento. Uhum, exatamente. Assim como você me conduz muito bem aqui na entrevista, faz o seu trabalho muito bem, quando o paciente chega no consultório que ele não sabe explicar direito ou determinar qual a dificuldade, o profissional que está atendendo vai conseguir conduzir e no processo de anamnese vai identificar qual a necessidade, a real necessidade desse paciente. E aí vai fazer toda a avaliação clínica para chegar a um diagnóstico preciso. Certo. Com relação ainda à questão da finalização, os óculos, as lentes de contato, qualquer pessoa hoje pode utilizar a lente ou tem que ter aquele critério de um médico que diz se pode ou não? Não. Qualquer pessoa pode usar lente, mas tem que passar por uma avaliação com o optometrista antes, porque assim, depende de qual o objetivo da lente. Em alguns casos, a lente é para correção, outros casos é para uso estético, cosmético, então isso vai ser avaliado. Em alguns pacientes, você consegue fazer uma adaptação com mais facilidade, outros mais complexos, mas a grande maioria das pessoas podem usar lente, sim. Isso nós estamos falando das lentes de contato. Isso. E sobre o óculos, a gente tinha aquela ideia que só poderia atender uma criança a partir de 5 anos, 10 anos de idade. Hoje, o optometrista está habilitado a atender crianças desde o nascimento, fazer teste do olhinho e assim sucessivamente. Mas, ainda voltando para a lente de contato, todo mundo pode usar desde que faça uma avaliação com um profissional adequado, nesse caso, o optometrista. É interessante essa questão dos óculos. Eu comecei a usar óculos, doutor Marcelo, com 3 anos de idade. Com 3 anos já diz mãe, né, que a gente não lembra de tudo, que eu já tinha pupilas dilatadas e dores de cabeça por conta de reforçar a visão. E tem muita criança que tem isso e tem a dificuldade lá de aprendizado, de ficar prestando atenção na aula, por conta dessa visão que não chega como deveria. E aí é onde entra a prevenção e com relação aos óculos. As mudanças que houveram, a modernização, que eu lembro que quando eu vou olhar as fotos de 1900 antigamente, os óculos praticamente tomavam o rosto inteiro da criança. E isso causava traumas, que até hoje eu olho assim, eu pego o menor óculos possível que dê certo, né? Mas a gente pode modernizar a vida e vocês que usam óculos podem sim ter um material bom, bonito, né? E que sirva para o que você precisa. A moda dos óculos grandes estão voltando, né? Hoje os óculos, principalmente para a mulher, eu primeiro quero lhe parabenizar pelo uso do óculos. Eu sei que foi uma questão de necessidade, mas eu sou amante do uso do óculos, acho que é um acessório e a independência da necessidade é um charme, uma coisa muito bonita. E a moda dos óculos grandes está voltando, mas com a quantidade de tecnologia que se tem investido nas armações, nas lentes, você mesmo tendo uma dioptria um pouco maior, você consegue ter lentes mais finas e óculos bem adaptados e bem ajustados para cada tipo de pessoa, fazendo com que o óculos se torne algo confortável. É verdade. Eu lembro que mãe,
Ela usa também, claro, né? Dentro da família, eu acho que quem não usa em casa, né? Só você, né? E mesmo assim, reclama da visão cansada. E ela disse que o medo dela, doutor, era que nesse retorno ela tivesse que usar aquele óculos, que antigamente tinha uma parte em cima e outra embaixo, aí você via a divisão. Ela disse que tinha horror. Eu falei, gente, eu espero que um dia, no dia que eu precise dessa lente, já tenha aí sido modernizada. E graças a Deus aconteceu. Porque hoje eu estaria usando aquela lente horrorosa, né? Mas a modernização chegou aí a tempo de salvar a vida de muitas mulheres, de muitos homens também que são vaidosos. E além de não precisar mais usar aquela lente que não era tão bonita, em alguns pacientes com a idade já avançada, quando o paciente fazia uma cirurgia de catarata, ele tinha que usar uma lente daquela, que chama bifocal, com aquela divisão, e ainda tinha que ser uma dioptria muito alta, era as lentes Catal. Então, isso já é uma coisa mais antiga, mas era O um óculos famoso muito fundo de pesado. garrafa. Isso, o famoso fundo de garrafa. Era um A gente sofria bullying por causa daquilo. É verdade. Esteticamente não era agradável. Hoje em dia a tecnologia está aí para ajudar a gente e você com certeza consegue adaptar um óculos muito bem, muito confortável. É importante. Sabe um detalhe que eu acho que é importante que a gente também traga? A gente falou muito sobre a parte prática da história, né? Mas eu sei que você, o Jaziel e o Juarez, vocês fazem aí parte de um todo maior, né? De um grupo maior. Não são apenas optometristas que trabalham no dia a dia. Você mesmo faz parte da União dos Ópticos e Optometristas do Estado da Bahia, é isso, Marcelo? Eu queria que você falasse um pouco sobre a União, por quê? Porque as pessoas precisam entender que nós estamos falando de pessoas que têm um trabalho sério, que estudaram para isso e que têm uma entidade que cuida do direito e dos deveres de cada um de vocês, para que as pessoas entendam que é muito maior do que o optometrista, Marcelo. Tem um órgão lá atrás que cuida, que regula e que disponibiliza realmente o serviço de qualidade. Na verdade, existe toda uma questão burocrática, legal por trás disso. Não, nem eu, nem Juarez, nem o Jazel, não somos profissionais, somos independentes, mas ligados a entidades. A União dos Óticos Optometristas é uma entidade de classe, de filiação facultativa, representante do Conselho Brasileiro do Estado. O Conselho Brasileiro é uma entidade com vários anos e que representa toda a classe de optometrista no Brasil inteiro, e nós somos o braço do Conselho Brasileiro no Estado. O Jaziel é secretário do Conselho Brasileiro e Juarez, presidente do Sindiótica, que é uma outra entidade que agrega as óticas. Então, por trás disso tudo, existe toda uma estrutura para transformar, para fazer com que tanto a ótica e a optometria caminhem juntos e de forma legal. Tem toda uma estrutura para legalizar, para organizar, muito trabalho social, as entidades fazem trabalhos sociais, eu espero que a gente consiga fazer um trabalho muito legal aí na região. Em algumas situações, trabalho com doações de óculos, atendendo população carente, para poder promover a optometria e levar a qualidade de saúde visual para toda a população, de forma legal. Por isso que existem as entidades que organizam e regulamentam a nossa profissão, que organiza e tenta promover a nossa profissão. É importante que a gente frise, Ligiane, essa parte burocrática, mas é importante porque as pessoas precisam entender que não caiu de paraquedas. A Ligiane está promovendo na Rádio Cidade um assunto que a gente nem conhece. Não é só o optometrista, não são os três que são parceiros da gente, que a gente acabou de citar. A gente tem toda uma estrutura, uma formação, uma qualidade no serviço que é importante, porque nós estamos falando de olhos, de visão, que é sensível e que é fundamental para uma vida de qualidade. Então, eu achei importante a gente citar hoje aqui essa informação sobre a União dos Ópticos da Bahia, Marcelo, para chamar a atenção das pessoas que também existe o caminho de se profissionalizar e de saber que a profissão é sim ordenada e está dentro da lei do que é exigido, né, para que as pessoas tenham essa noção também. Exato. A nossa entidade, toda vez que o profissional termina de se formar, ele apresenta o diploma para a gente, o diploma é verificado, documentação, comprovante de residência, isso passa para o Conselho Brasileiro, é sempre analisado com muito cuidado e com muito carinho. Afinal de contas, nós estamos tratando de saúde visual, que é algo muito delicado, a visão no sentido mais importante do ser humano,
E é tudo feito com muita responsabilidade e dentro dos parâmetros legais. É importante que a gente diz isso. Deixa eu só mandar um alô aqui, a Geuselene Gomes. Bom dia, estamos sintonizados no Alto do Cruzeiro. Um alô para você e para seu esposo Marinho. Bom dia para você, minha querida. E vocês, se tiverem dúvidas, se quiserem tirar alguma situação aqui com relação à optometria, visão, a importância de ter olhos saudáveis, a gente está aberto aí para os questionamentos. E voltando com relação aos exames, Marcelo, a gente precisa de um período de tempo, de quanto em quanto tempo a gente precisa procurar. Eu já uso óculos, eu sei que de ano em ano eu tenho que estar aí junto com vocês para ver se o meu óculos mudou, se aumentou, se diminuiu. Nunca diminui, né? Dificilmente. Quando a gente está nessa vida aí, depois dos 40, então, o negócio complica um pouco mais. Mas vamos orientar essas pessoas que já usam óculos, já sabem. Mas quem não usa e tem interesse aí de ver se está tudo dentro do que tem que ser, de repente você descobre que precisa aí de um pouquinho de luz através dos óculos. Como é que funciona? Nós aprendemos, Lidiane, quando éramos crianças, né? Que os nossos pais diziam assim, olha, se você não usar, vai ficar pior. Tem que usar óculos, senão vai ficar pior. Não é bem assim. A gente tem que fazer a avaliação anualmente. Quem já usa óculos, já tem esse período determinado pelo seu profissional, no caso, pelo optometrista, ele já determina se essa nova refração vai ser feita há um ano, em alguns casos específicos, isso pode ser um tempo menor do que um ano. Isso aí o profissional vai avaliar de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Agora, eu aconselho que a consulta com o optometrista seja inclusa no seu check-up anual, mesmo que você não use óculos. Quando você faz uma consulta com um profissional de optometria, ele avalia todo o sistema óptico e não é só para passar óculos. Eu tenho pacientes que vai fazer avaliação comigo a cada 6 meses e que não usa óculos. Às vezes, ele já faz um tratamento para glaucoma, por exemplo, o optometrista não trata de glaucoma, isso é uma função do oftalmo, mas ele faz a consulta com o oftalmo a cada ano e com a gente a cada 6 meses para avaliar, para pensar, porque como o profissional de optometria faz toda uma avaliação do sistema óptico, você está criando um vínculo com esse paciente e uma confiança. O paciente confia em você como profissional. Para quem ainda não tem esse vínculo, para quem não usa óculos, acho que vale a pena incluir a consulta do optometrista no próximo check-up por ano. É importante. Como eu disse, eu levei minha mãe, ela fez, e foi incrível, porque não é só o óculos. Ele olhou o fundo do olho, ele olhou a pressão, ele viu se ela precisava de mais alguma coisa além dos serviços que ele pôde oferecer, mas graças a Deus o problema dela era só o óculos mesmo, já fez, já está usando inclusive, e já está toda feliz que está enxergando direitinho de novo. E esse é o ponto principal, de qualidade no serviço, e é isso que a gente tem que cobrar, principalmente na saúde básica, lá na prevenção, e o quanto vocês são importantes, e eu espero realmente, Marcelo, que a gente possa contribuir e em um futuro próximo possamos dizer, ó, tá lá, o serviço está sendo prestado com qualidade, gratuito, quando é pelo SUS, né, que a gente precisa desse mercado, ampliar e abrir esse mercado e essa conversa, para que todos tenham acesso ao que vocês podem oferecer, que é a saúde dos olhos. Muito bom. Eu quero primeiro parabenizar o Dr. Roberto, que atendeu sua mãe. Eu sei que é um profissional de muita qualidade, eu sei que ela foi muito bem atendida, porque ele é meu amigo pessoal. Me perdi um pouco. Fica à vontade. Vamos falar aí dos serviços. Dos serviços. A consulta é completa, né? Uma avaliação completa tem que ser feita anualmente. E quando você... lembrei. Você disse que sua mãe foi só o problema, foi o óculos. Isso. Mais de 80% das consultas, mais de 80% da população, quando vai para uma consulta optométrica, o que ela precisa de correção visual. Daí a importância de se ter o optometrista na assistência básica à saúde, porque você tem uma fila de espera longa para uma consulta oftalmológica e mais de 80% daquela população que está na fila de espera, que está ocupando o espaço de quem realmente precisa de um tratamento patológico, só depende de uma refração ou de um óculos. Então, graças a Deus, a mãe fez parte desse 80%, que precisava só da correção, mas no caso de um paciente, assim, por exemplo,
Podemos dizer que tiramos a sua mãe da fila de espera, já foi só corrigir que é o que ela precisava, e deixamos uma vaga, né, adiantamos mais um espaço na fila para alguém que talvez tenha mais necessidade, mais urgência de um tratamento patológico do que ela. É por isso a importância do assistência básica. É verdade. A gente precisa entender que esse campo, esse mercado, ele existe. E precisamos também cobrar, porque é só aceitar, entender, baixar a cabeça e dizer que é assim mesmo, é bem complicado. Nós temos casos aí de pessoas que esperam 8 meses, 1 ano, por uma guia do SUS. Se vocês já estivessem no mercado, talvez isso tivesse metade do tempo, né? Porque eu sei que a fila é longa e o problema não é de hoje, então não vai ser resolvido amanhã com um passe de mágica. Exatamente. Nós estamos trabalhando para isso. E, mais uma vez, eu quero lhe agradecer e deixar aqui bem claro para todos os ouvintes da rádio a importância desse papel, dessas entrevistas que nós estamos fazendo, que é para levar informação para a população. Quando a população tem acesso a informação de qualidade, a população sabe qual profissional ela deve procurar. Ela já sabe que não deve muito ficar numa fila, que ela pode procurar e ele vai fazer uma avaliação completa e qualquer alteração, incluindo com o profissional específico. Mesmo que a gente ainda não esteja atendendo pelo SUS, a gente é fundamental e importante levar informação para que as pessoas tenham segurança para procurar. É importante. Inclusive, tem ouvinte aqui pedindo informação e indicação de optometristas, viu? Daqui a pouquinho eu passo para vocês. Eu tenho 2 optometristas aqui na região, mas eu vou pedir. Se você tiver esses contatos aí também, Marcelo, manda para o meu WhatsApp, se você pode ver aí na União quais trabalham na legalidade, claro, aqui na nossa região, para a gente poder passar para os nossos ouvintes, inclusive Robério, que fica gatinho de óculos, Robério? Tá certo, então. Bom saber, gatinho enxergando, né? Oh, Jesus. Marcelo, tem participação? Vamos ver aqui. Alô, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Fátima. Bom dia, Fátima. O que é que você manda pra gente hoje, minha querida? Eu queria fazer uma pergunta, né? Fala. Assim, porque eu queria perguntar a ele, assim, porque eu olho assim para a luz, aí eu vejo assim, como se fosse um arco-íris. Aí às vezes passa assim um brinco assim no meu olho, assim, não é toda hora não. Aí eu fico com medo, porque é meu pai do céu. Aí olha assim para a lua, aí eu vejo assim, brilhantinho, porque tá assim, eu não sei se desse trabalho. Aí eu vou fazer a pergunta do médico, será? Você olha para a lua e vê um arco-íris, é isso? A luz ou a lua? É, assim como se fosse uma restinha assim na luz. Ah, Marcela, ela disse, não sei se você está conseguindo ouvir, está baixinha a ligação, ela disse o seguinte, a Fátima, que quando ela olha para a luz, ela vê um arco-íris. Não é sempre, mas ficou com medo, por conta de que nunca tinha visto isso. Tem algum problema na visão dela, ou é só um momento, uma oportunidade? Ou precisa de uma avaliação? Precisa de uma avaliação. A gente tem que fazer uma anamnese para entender. E os olhos ardem também. Pode ser coisa distinta. Tá, Fátima, ele vai responder agora. Tá. Eu não estou conseguindo te ouvir muito bem, mas deu para entender um pouco a pergunta. Pode ser coisas distintas. A primeira coisa que a gente vai precisar saber, vai ter que ser feita uma avaliação e ter uma avaliação clínica do profissional de optometria, mas não é aconselhável a gente ficar olhando para a luz. Qualquer pessoa que não tenha patologia pode olhar para a luz e ter esse desconforto, essa visão de raios quando tira da luz, é normal porque você teve uma quantidade exagerada de luz incidindo no olho. Por outro lado, isso é muito comum em pacientes com a idade, eu tenho que saber a sua idade, em pacientes com a idade um pouco avançada, que já pode ser uma esclerose do cristalino, que é um começo de catarata, e quando você olha para a luz, essa esclerose do cristalino, que é uma lente natural que a gente tem dentro do olho, não consegue refratar direito. Sobre a ardência, pode estar relacionado também à esclerose ou não, mas é muito comum, eu já trabalhei para a próxima região, que é uma região muito quente, é muito comum pacientes com aquele famoso pterídeo, a famosa carne do dia, que também causa essa sensação de ardência, às vezes de coceira. O pterígio, quando o óculos tudo bem adaptado, pode gerar mais conforto. O paciente pode comprar usar um lubrificante,
ou encaminhar para o hospital para remoção do tubo uterino ou assim, catarata. Mas tem que ter uma avaliação clínica para dar uma respectiva da precisão passando pelo rádio. Procure um optometrista da sua confiança. Aí, Fátima, procure um optometrista que pode ser qualquer coisa, inclusive nada, né, doutor Marcelo? E, gente, já são 9h01, Alane. Já tem que ir embora mesmo, é? Pois tá certo. Tem mais alguma questão aí? Não? Então vamos. Eu quero agradecer, doutor Marcelo, a sua participação. Oi? Eu vou passar daqui a pouco o contato, vou pegar. Eu tenho alguns aqui e Marcelo vai ver alguns também para poder passar para a gente. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, tá? Os esclarecimentos, as dúvidas, as orientações. Dizer mais uma vez, como você já sabe, que o Cidade Movimento está à disposição. Tem mais uma pergunta? Um ouvinte disse que de dia ele não enxerga quase nada e de noite enxerga. Ó, doutor Marcelo, tem um ouvinte dizendo que de dia ele não enxerga bem e de noite vê igual a coruja. É problema também relacionado aí à optometria? Também relacionado ao optometria. Toda a parte da alteração visual está relacionada à optometria. É o optometrista que vai fazer a avaliação primária e daí fazer os devidos encaminhamentos necessários. Existem algumas situações que pode fazer com que ele enxergue bem à noite e mais difícil à luz. Primeiro, a gente tem a idade desse paciente. Ele já desligou, né, Léo? Você sabe quem? A idade dele, mais ou menos? Aí deve ser ele dizendo ali. Peraí, doutor. 40 anos. O povo aqui é rápido. Se for, é um paciente novo. Quando a gente fala paciente acima de 60, 65 anos, a gente poderia suspeitar do início de catarata e aí teria que encaminhar para um oftalmo. Mas um paciente de 40 anos, a gente vai avaliar várias situações, inclusive a gente vai avaliar a questão da parte de vitamínica do olho. Pode ser uma deficiência de vitamina, pode ser falta de correção, pode ser um astigmatismo, que durante o dia ele tem uma quantidade de luz maior e atrapalha ele enxergar um pouco. E volto a dizer mais uma vez, ele tem que procurar um consultório de um optometrista, fazer uma avaliação, e nessa avaliação, nessa anamnese, para entender realmente a necessidade dele, a gente vai criar uma hipótese diagnóstica e fazer um encaminhamento devido para esse paciente. Tá certo, tá aí nosso ouvinte de 40 anos, procura o optometrista. Daqui a pouquinho eu vou passar pelo menos 2 contatos para vocês que estão em casa, tá bom? Bia está ali mandando um bom dia para a gente aqui também. Bom dia, Bia, prazer em tê-la conosco. E eu vou agora agradecer de verdade, doutor Marcelo, e dizer que vamos ter uma próxima conversa sem dúvida e que o Cidade está à disposição de todos vocês. Tem mais um recado? Vamos aí, me passa aí, Léo, por favor. Tá no Face? Porque eu estou desenvolvendo isso. Lídia, eu tenho um netinho, ele tem 7 anos. E desde 2 anos de idade que ele usa óculos. Mas aí ele ficou com problema, já usou tampão, agora eu já troquei o óculos dele. Aí eu gostaria de saber onde é a escritório desse rapaz aí, para me levar ele lá para fazer uma avaliação do meu netinho. Aí, Lídia, por favor, anote direitinho aí, que eu vou pegar aí, mande pelo zap, por favor, meu amor, Deus abençoe. Tá aí, Marcelo. Infelizmente, Ledinha, não vai poder ser com o Marcelo, porque ele não é daqui, né? Tá lá em Euclides da Cunha, mas a gente tem os contatos, eu vou passar para você. Tem outro recado aqui da Perpétua. Lídia, você está fazendo esse trabalho bonito aí com o optometrista, viu, Perpétua? Parabéns. Eu tenho uma das 2 armações para doar. São de boa condição. Vamos ver aí. A Leidiane também está... Leidiane é ótima. A Risolete também está aqui pedindo o contato. Vamos passar o contato dos optometristas sem dúvida nenhuma. Eu vou pegar essa informação e passar para vocês. Vamos agradecer agora e dizer nosso tchau, viu, Marcelo? Tchau, eu que agradeço, tá bom? Mais uma vez a gente nos colocamos à disposição. Mais uma vez eu quero dizer que é de suma importância esse trabalho, levar informação para a população para saber como se cuidar. Aproveitando aí essa senhora que falou do netinho no final, ela está no caminho certo. A gente tem aquela ideia de que vai usar óculos um ano e o outro ano vai ficar bom, e na verdade o óculos ele não cura, ele compensa a necessidade. Então ela está no caminho certo, continua fazendo tratamento com o seu netinho, ele vai continuar usando óculos até quando necessário. Tá certo, então um abraço, meu querido, a gente se fala na próxima entrevista. Um abraço, fica com Deus. Amém.